As projeções do mercado para a inflação de 2026, mais uma vez, subiram. Desta vez de 3,58 para 3,60, ou seja, a inflação para 2026 subiu de 3,58 para 3,60. Para 2025, que é o ano que vem, o consenso de mercado seguiu o mesmo movimento, de 3,75 na semana passada para 3,77% nesta semana. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a divulgação do relatório Focus com Hugo Garbi, que é economista e professor do Mackenzie. Hugo, uma ligeira tendência de alta, na margem de erro, diriam os especialistas em pesquisas eleitorais, para a inflação de 2026. Não está muito longe, não, Hugo? Bom dia. Olá, Colombo, Olívia, prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Pois é, Colombo, um ligeiro incremento, né, como dizem os economistas, nas projeções de inflação. E as projeções, mesmo que daqui 2 anos, né, até mais, a gente, né, geralmente tem uma base estatística do que está acontecendo agora, né? A inflação, ela tem esse efeito traiçoeiro, porque ela vai acumulando os aspectos negativos. E, de repente, quando a gente vê, né, a gente já tem um impacto no dia a dia do consumidor, do cidadão brasileiro. As grandes variáveis que vale a pena a gente mencionar, esse aspecto negativo que nós temos dentro da economia brasileira dos gastos públicos, né? Os gastos públicos, eles também são responsáveis, né, por gerar inflação, né? Então, quando o governo gasta, e principalmente gasta mais do que arrecada, isso tem um aspecto negativo no processo inflacionário. Então, essa é uma variável importante que já está sendo considerada para os próximos anos. Outra variável é uma ligeira recuperação econômica, né? Ainda com reflexo negativo que nós tivemos no Covid. Nós chegamos a ter 15 milhões de desempregados no Covid, recuperamos 7, né? Ainda é um aspecto preocupante. Nós temos ainda um desemprego relevante no Brasil, 7% de desemprego, e a perspectiva é que tenha uma pequena recuperação de emprego. Quando você tem recuperação de emprego, você tem mais gente consumindo e mais gente pressionando a inflação. Esses 2 aspectos principais são aspectos importantes que estão sendo considerados. O terceiro aspecto também importante é o preço do combustível, né? Nós temos aí um acordo importante na OPEP para segurar um pouco o preço do petróleo, que chegou a $100, né? O preço do petróleo também é importante para o mundo todo para poder segurar a inflação. Vou seguir nesse tema, então. Eu até tinha conversado com o pessoal que coordena o jornal aqui, que eu ia manter o assunto inflação, mas você tocou num ponto muito importante, Hugo, que é essa decisão da OPEP+, de manter esses cortes na produção de petróleo. Parece que esses cortes seriam finalizados neste ou no próximo mês, depois você me confirma, mas esses cortes agora serão estendidos até 2025. O que a gente pode esperar de resultado na prática, na cobrança dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, para nós, consumidores finais? Pois é, Lívia, esses cortes, eles significam, né, um acordo entre os maiores produtores de petróleo do mundo, que ia terminar agora esse mês, né, no próximo mês, na verdade, e eles estenderam por mais um ano. Esse acordo visa segurar o preço do petróleo, né? O petróleo, ele é o principal componente do mundo para a inflação, né? A gente chegou a ter o barril do petróleo cotado a $100, né? Hoje está em torno de $80, que é baixo para os exportadores, pelo menos eles consideram baixo, né? E quando você tem, teoricamente, um acordo para poder manter o preço do petróleo, significando que a gente não deva ter uma oscilação muito grande nesse commodity tão importante para o mundo todo e que gera muita inflação também quando você tem um preço muito alto, ele acaba sendo positivo, né? Apesar de eu não concordar muito com essa manipulação dos preços, eu acho que os países eles devem estar preparados para essa oscilação natural dos preços, né? Então acho que para o Brasil, no curto prazo, a gente não deve ter um impacto muito grande, o que significa que seja tudo mais constante, né? Ou seja, o cenário hoje, do jeito que está hoje, a gente não deve ter um impacto significativo. A gente sabe que nos últimos 2, 3 anos nós tivemos diversos conflitos internacionais, geopolíticos, que acabam afetando o preço do petróleo. Então, considerando a realidade hoje, aqui para o Brasil não deve alterar muito. Mas isso é um efeito temporário, né? Ou seja, um efeito que dura mais um ano,
a Arábia Saudita, principalmente, tem pressionado muito para poder incrementar o preço, porque para eles, segundo eles, está muito barato o barril do petróleo, eles precisam chegar pelo menos a $100. Amanda? Hugo, bom dia. Eu queria perguntá-lo sobre a expectativa de inflação, porque às vezes é fácil, melhor dizendo, difícil para a população em geral entender quando, por exemplo, o Banco Central, o Copom, toma uma decisão de reduzir, manter ou aumentar juros, ele olha para a expectativa de inflação. Essa expectativa de inflação é ditada por um setor da sociedade, que é o mercado, que não é exatamente simpático ao governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recentemente chamou isso de fantasminhas, né? Tem gente vendo muito fantasminha, meio que uma referência aí a Campos Neto e ao mercado, já projetando essa inflação bem acima do centro da meta, que é de 3%. Quando a gente olha para os indicadores correntes de inflação concretos, IPCA, divulgados, eles estão até numa tendência cadente, né, de redução, às vezes inclusive abaixo da expectativa de mercado. Como é que você coteja essas duas variáveis? Essa expectativa de mercado, ela não acaba sendo uma coisa também um pouco subjetiva? Eu acho que quando a gente fala em termos econômicos, é importante tirar é difícil, mas é fundamental tirar os efeitos que a gente chama exógenos, políticos. Né? O governo, falando do Banco Central, ele acertou muito, né, principalmente naquele processo pós-pandemia, onde nós tivemos uma abertura. A gente, retrocedendo um pouco no histórico dos últimos 2 anos, nós chegamos a ter uma taxa de juros de 2% no auge da pandemia, quando tudo estava fechado e quando realmente a gente precisava de uma política monetária expansionista, né? Ou seja, você abrir a economia, né, e incentivar a economia, porque o motor econômico estava praticamente parado. Então a gente chegou até a 2%. Na reabertura econômica, o mundo todo sofreu com inflação, não é só o Brasil, né? A gente tem os Estados Unidos ainda se batendo para poder reduzir a inflação. Estados Unidos, a expectativa de redução de inflação era no primeiro trimestre, agora no segundo, agora não sabe nem se vai mais reduzir esse ano. Europa, então, nem se fala, né? Eles nunca, nos últimos 40, 50 anos, nunca passaram, né? Principalmente no pós-guerra, né? Do pós-guerra para cá, não passaram por um processo endêmico inflacionário como estão passando hoje. E o Brasil não é diferente. Nós flertamos, sim, principalmente no final do ano passado, com esse primeiro trimestre de 2024, com uma perspectiva de redução da inflação. E realmente a redução da inflação aconteceu. O processo inflacionário começou, nós tivemos um desaquecimento inflacionário que foi acompanhado por uma redução da taxa de juros. Vale a pena lembrar que a taxa de juros ela é um remédio para a inflação, né? Então, o Banco Central começou a reduzir a inflação, mas o IPCA, a prévia do IPCA para maio já mostrava uma inflação de 0,40%, pressionada principalmente pelos combustíveis, né? Então, eu acho que esse equilíbrio ele é muito importante. Essa conversa, esse diálogo, ele é muito importante, principalmente do ponto de vista do diálogo do Banco Central com o governo federal, né? Porque é esse o ritmo que vai ditar, né, a saúde da economia brasileira. Hugo, bom dia. Você citou o caso dos Estados Unidos, né, fazendo um paralelo com o Brasil, mas os Estados Unidos, ele tem sim uma questão inflacionária muito presente já desde a pandemia, como você citou, mas lá não só a taxa de juros é bastante mais baixa, como o spread bancário também é mais baixo, o funcionamento do sistema de financiamento da economia ele está a pleno vapor e você tem uma realidade de emprego completamente diferente da do Brasil. Aqui no Brasil, o que eu percebo é que existe uma desconexão desses baixos índices de inflação com a realidade do aumento do custo de vida das pessoas, assim como nós temos um problema de emprego. A nossa situação no Brasil, ela não vai exigir um trabalho bastante mais intenso para resolver esse problema do que o que veremos nos Estados Unidos, por exemplo? Bom dia. Não, sua análise é perfeita, é muito boa, né? Ou seja, quando a gente analisa a inflação dos Estados Unidos, né, principalmente porque os Estados Unidos ele tem hoje uma característica de pleno emprego, né? Você não tem uma característica de desemprego como nós temos no Brasil. Os Estados Unidos ele tem algumas características de crescimento econômico mais forte, né? Agora, o Brasil ele tem um aspecto estrutural
que já dura 80 anos, né? Desde a década de 40, né? Desde ali do final da Primeira República para a Segunda, né? A gente tem um problema estrutural. Primeiro é a forma como o Estado encara o crescimento e desenvolvimento econômico, né? É uma intervenção estatal, né, forte, brutal, que muitas vezes impede a geração de emprego e renda. Segundo ponto, né, acho que é importante destacar, os Estados Unidos ele tem 5 mil bancos, né, para atender toda a população. O Brasil tem 195. Nós temos uma característica de monopólio dentro do sistema financeiro brasileiro que acaba pressionando o spread bancário para cima. O problema no Brasil, a taxa de juros é alta, sim, mas o spread bancário é um problema endêmico que a gente precisa resolver no curto e no médio prazo, né? Porque não dá para um pequeno empresário, um médio empresário, contrair um crédito bancário a 200% ao ano. É impagável, né? Então pessoa que tem dinheiro disponível para poder investir, para poder abrir uma fábrica, para poder gerar emprego e renda, ele vai deixar no mercado financeiro porque ele não quer contrair um empréstimo ou ter um problema trabalhista, né? Então, assim, a gente tem uma característica no Brasil contra o processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Esse é um problema estrutural que a gente precisa resolver no curto prazo. Hugo Garbi, economista e professor do Mackenzie, muito obrigado pela entrevista, Hugo. Boa semana e até a próxima. Eu que agradeço. Ótima semana a todos.